Tá ótimo. Então, começando aqui, vou até colocar aqui para me controlar um pouco no tempo, a ideia hoje é conversar um pouquinho com vocês sobre os fatores de vulnerabilidade ao transtorno do estresse pós-traumático, né, nesse contexto da pandemia. Então, como o Danilo já me apresentou, eu sou lá da UF, né, mais especificamente do Laboratório de Neurofisiologia do Comportamento, que fica lotado, né, no Instituto Biomédico da UF. Bom, eu vou começar pelo fim, falando da equipe que desenvolveu o trabalho que eu vou apresentar hoje, porque, na verdade, o projeto que eu vou apresentar hoje é um projeto que investigou o impacto da pandemia na saúde mental. Ele foi idealizado por mim, coordenado, né, por mim e pela Letícia, mas faz parte desse projeto uma equipe imensa. Nós somos da neurociência, mas compõe esse projeto uma equipe grande da psiquiatria lá da UFRJ, do Instituto de Psicologia da UFRJ e de outras instituições, e aqui a Eliana, né, que a palestra dela também vai ser sobre esse projeto, então eu vou apresentar uma parte específica e depois ela vai dar continuidade, né, falando desse projeto que a gente desenvolveu juntos, então, tá? Bom, por que a ideia, né, desse projeto? Todos nós, com o início da pandemia, esse evento adverso e extremamente novo na nossa realidade, na nossa história, né, recente, nós víamos o tempo todo, né, as informações nos chegando sobre o grande impacto que essa pandemia causou, e essa pandemia teve um impacto inicial muito grande, particularmente em cima dos profissionais de saúde, né? Eles foram os primeiros, né, a mais sofrer com essa chegada dessa pandemia, porque eles começaram a enfrentar vários agentes importantes, estressores e muito intensos, como jornadas excessivas de trabalho. Eles não tinham equipamento de proteção individual adequado, eles não sabiam lidar, muitos não tinham nenhum treinamento ou pouquíssimo treinamento para essa situação específica e chegaram a vivenciar situações extremas como a escolha de qual paciente tratar e qual não, porque não havia possibilidade de atendimento a todos. Além disso, nós sabemos que eles vivenciavam também eventos traumáticos especificamente relacionados à pandemia constantemente. Muitos deles souberam da morte, do risco de morte, de familiar, de colega de trabalho, presenciaram um número de mortes muito grande em pouco espaço de tempo, de paciente que é fora, né, um padrão fora do normal, mortes de familiares, de colegas de trabalho, e ainda estavam expostos a pacientes graves, com risco de contaminação para si próprio e de levar essa contaminação para os entes queridos. Então, todo esse contexto estressor e mais esses eventos potencialmente traumáticos que eles estavam expostos, os tornavam suscetíveis ao desenvolvimento de um transtorno mental relacionado a traumas, né, que é o transtorno do estresse pós-traumático. O que é esse transtorno? Então, o transtorno do estresse pós-traumático, ele é dentro do DSM-5, né, ele é considerado como um transtorno relacionado a trauma, e para que a pessoa desenvolva esse transtorno, ela precisa de ser exposta a um episódio concreto ou ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual. Bom, não basta passar pelo trauma, né, para ser considerado o transtorno em si, a pessoa precisa desenvolver uma série de sintomas que estão agrupados nesses 4 conjuntos que vocês estão vendo. Eu não vou falar disso em detalhes, mas só para vocês terem uma ideia. Então, a pessoa começa a ter reexperimentação, sintomas em que ela fica relembrando daquele evento o tempo todo, recordações aflitivas e recorrentes. Ela passa a evitar, né, os locais ou as pessoas que lembrem aquele evento. Ela tem muitas alterações negativas no seu humor, na sua cognição, começa a achar tudo muito negativo, o mundo, né, muitas crenças negativas sobre o mundo, sobre si próprio, e também sintomas de hiperestimulação, né, fica hipervigilante, dificuldade para dormir, etc. Mas nem todo mundo que passa por um evento traumático desenvolve o transtorno do estresse pós-traumático. Na verdade, a sua grande maioria não desenvolve. Né? Mesmo com todos aqueles eventos que a gente estava comentando, a maioria dos indivíduos não vai desenvolver o transtorno. Isso nos faz refletir, né, de que é importante, muito importante, conhecer que fatores são esses que tornam alguns indivíduos mais vulneráveis, né, que a gente chama de fatores de risco, e outros
são menos vulneráveis, né? São protegidos contra o desenvolvimento desse transtorno. Então, conhecer esses fatores é super importante, porque isso vai nos ajudar a minimizar o surgimento desse transtorno. Eu posso tentar intervir, né, diminuindo esses fatores de risco e aumentando os fatores de proteção. Então, já se conhece vários fatores relacionados ao TET, e nesse projeto nós investigamos muitos, mas eu vou falar especificamente de um fator de risco, um fator de vulnerabilidade. A Liana vai depois dar continuidade falando de outros fatores. Mas hoje eu queria falar especificamente de um fator de vulnerabilidade relacionado ao TET, que o nosso grupo vem estudando há muitos anos, que é o tipo de reação que você tem no momento do trauma. Então, a maneira como uma pessoa reage, que é o que a gente chama de reação peritraumática, aquela que ocorre durante o evento traumático, né, no momento do trauma, ela pode significar um fator de vulnerabilidade, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Todos nós sabemos que quando nós estamos numa situação de perigo, o nosso corpo, né, a gente vai ter uma reação àquela situação, né? Então, se a gente está numa situação ameaçadora, a gente precisa reagir para aumentar, né, para garantir a nossa sobrevivência. Normalmente, a gente, se a gente estiver numa situação, se está numa situação de perigo, se houver a possibilidade de você sair correndo para escapar daquela ameaça, obviamente essa vai ser a sua reação, né, mais provável, porque isso vai garantir que você saia dali ileso, então, se for possível, vamos fugir. Mas o que a literatura nos mostra, né, os estudos em reações defensivas nos mostram, é que, na verdade, a maneira como a gente reage, ela vai variar de acordo com uma avaliação que a gente faz da situação ameaçadora. Então, por exemplo, se aquela situação for muito mais próxima, não tiver muito como você sair correndo, não for mais possível você fugir, você vai ter que encarar a situação. Provavelmente você vai entrar numa reação de luta contra aquela agente ameaçador, né? Mas vamos imaginar que nem a luta nem a fuga sejam possíveis mais, né? Você tem uma ameaça muito intensa, um risco de morte muito grande, não tem possibilidade de rota de fuga, a sua luta não é eficiente. O que a literatura tem nos mostrado, né, é que, na verdade, existem outros padrões defensivos que são evocados a partir dessa avaliação. Então, nem tudo é luta ou fuga. E, na verdade, quando a situação se torna muito intensa, inescapável, o risco de morte é muito grande, um tipo de resposta defensiva que pode ser evocada é a chamada resposta de imobilidade tônica, tá? A resposta de imobilidade tônica, ela foi muito bem descrita na literatura animal, ela é descrita em uma quantidade imensa de espécies, e aqui vocês estão vendo um exemplo, né, de uma situação característica. Você tem um predador fazendo contato com a presa, ela não tem rota de fuga, e essa presa entra em imobilidade. Isso é uma resposta defensiva reflexa, que é caracterizada, então, por uma profunda inibição motora, ausência de vocalização, analgesia, mas com o processamento consciente preservado. Tá? Essa resposta parece aumentar as chances de sobrevivência. Muitos predadores perdem o interesse pela presa, né, quando ela entra em imobilidade. Bom, o que isso tudo tem a ver com o TET? Essa resposta de mobilidade, ela, embora seja muito estudada na literatura animal, ela é muito pouco explorada na literatura humana. Na verdade, ela é pouco reconhecida em humanos. Os relatos iniciais, né, de imobilidade tônica em humanos são muito atrelados às situações de violência sexual, então são relatos relativamente recentes, mas quando a gente olha para a literatura, o que a gente via mais comumente era a imobilidade tônica sendo relatada em vítimas de estupro e de abuso sexual, sempre mulheres, né? E uma das grandes contribuições daquele grupo lá da psiquiatria que eu comentei com vocês, que faz parte, né, desse projeto, é que eles foram dos primeiros grupos a relatar a ocorrência da imobilidade tônica em pacientes com transtorno de estresse pós-traumático que tinham vivenciado outros tipos de trauma, que não eram traumas sexuais. Então, o trabalho da Adriana, de 2008, mostrou que a imobilidade tônica, ela não é específica para traumas sexuais, que ela ocorre para eventos também, por exemplo, de violência interpessoal, e ela observou que tanto homens quanto mulheres apresentam essa resposta, tá?
A partir do trabalho da Adriana, né, aquele grande grupo que eu comentei lá no começo, passou a explorar muito essa resposta, a importância dessa resposta de mobilidade tônica para diversos tipos de eventos traumáticos e também para diversos tipos de populações, né? Então, esses trabalhos, eu botei alguns aqui exemplos, foram trabalhos desse grupo mostrando, confirmando que realmente a imobilidade tônica em pacientes com transtorno de estresse pós-traumático, ela acontece para diversos tipos de trauma, e mais ainda, né, esses trabalhos mostraram que aquelas pessoas que tiveram imobilidade tônica durante o trauma, elas tinham um pior prognóstico do seu transtorno mental, porque elas respondiam menos ao tratamento farmacológico e tinham uma evolução pior, né, a recuperação delas não era boa. E, além de ter demonstrado que essa resposta ocorre nessa população clínica, outros trabalhos do nosso grupo também mostraram que populações não clínicas, amostras não clínicas, como de estudantes universitários e pós-graduandos, também apresentam resposta de mobilidade para o trauma, e as pessoas que têm resposta de mobilidade tônica durante o seu trauma vão ter maiores níveis de sintomas de estresse pós-traumático, tá? Bom, todos esses achados que eu falei foram trabalhos que utilizaram escalas psicométricas para avaliar se as pessoas tiveram mobilidade tônica. O que é isso, né? Então, você pede para as pessoas preencherem um instrumento psicométrico em que elas vão relatar lá, você se sentiu incapaz de mexer durante o evento, ela vai dizer o quanto que ela se sentiu. Você tentou gritar e não conseguia, ela vai responder. Então, é a partir dessa pontuação, nessas escalas psicométricas, que a gente infere se a pessoa teve ou não a resposta de mobilidade. Tá? São instrumentos validados na literatura. Mas o primeiro, eu queria só comentar, não vou poder explicar esse trabalho, mas só mencionar que já existem evidências, correlatos biológicos da imobilidade tônica, ela já foi mensurada em laboratório, o trabalho da professora Eliane Volchan, lá da UFRJ, foi o primeiro na literatura a mostrar isso. Ela levou pacientes com transtorno de estresse pós-traumático para o laboratório, colocou-os em cima de uma plataforma de força, que é o estabilômetro, né, que permite que você mensure o quanto que a pessoa está realmente imóvel ou não, mesmo quando a gente está paradinho em cima com os pés juntos, né, o nosso corpo nunca fica 100%, a gente tem uma certa oscilação, e esse aparelho consegue capturar essa oscilação. E o que ela mostrou, né, o grupo mostrou com esse trabalho, foi que quando os pacientes com transtorno de estresse pós-traumático escutam o seu trauma, o seu próprio trauma, um relato do seu próprio trauma, aqueles que tiveram imobilidade tônica e têm a revivescência lá no laboratório, realmente, olha só, o que vocês estão vendo nesse traçado aqui, nesse pontilhado aqui, é o quanto de oscilação que a pessoa está fazendo ali em cima. Se a gente compara a área de oscilação de uma pessoa com imobilidade tônica e de uma sem imobilidade tônica, essa área é muito menor, indicando que ela fez um momento de rigidez, né, que é um correlato importante, mostrando que realmente eles fizeram imobilidade no momento do trauma. Por que é tão importante a gente estudar isso? Existe uma relevância que eu queria, por isso que até que a gente vem ampliando os nossos estudos. A imobilidade tônica, por exemplo, em situações de estupro, um dos grandes problemas das vítimas que fazem imobilidade é que, além de todo o sofrimento do trauma em si, elas sofrem muito por um sentimento de culpa por terem estado imóveis no momento do trauma. Então, essa aparente não reação, que de forma alguma é voluntária, ela é atrelada a muito sofrimento. Para vocês terem uma ideia, né, traz muito alívio às vítimas saberem que essa resposta é uma resposta de origem biológica e involuntária. Uma das pacientes que se deparou com um dos artigos publicados pelo nosso grupo, escreveu espontaneamente um e-mail para uma das psiquiatras, que eu não vou ler, mas eu trouxe só para exemplificar para vocês, em que ela fala sobre a importância de se esclarecer, né, de se estudar essa reação. Ela relata que ela tinha sofrido, né, abuso sexual pelo próprio noivo, e ela diz, olha, durante anos eu fiquei tão envergonhada. No momento do trauma, eu estava presa dentro do meu corpo, eu só podia assistir e chorar silenciosamente, eu não conseguia me mexer, não conseguia falar, não conseguia mover nenhum músculo, nunca experimentei nada tão assustador.
Mas saber que existem outros que experimentaram algo semelhante e que há uma pequena chance da minha reação estar ligada a uma reação biológica inerente é reconfortante. Então, isso mostra que é extremamente importante a gente falar sobre essa resposta, e isso foi, né, uma das motivações. Deixa eu só ver aqui por que o meu. Foi. Isso foi uma das motivações, né, que o nosso grupo continuou perseguindo o estudo dessa resposta, e mais especificamente no contexto da pandemia, sabendo que aqueles profissionais de saúde estavam expostos a todos aqueles eventos traumáticos e que provavelmente, né, muitos desses eventos estavam sendo percebidos por eles como inescapáveis, extremamente intensos e com risco de morte. A nossa pergunta foi saber se esses profissionais manifestaram a resposta de mobilidade tônica durante os eventos traumáticos relacionados à Covid, quando eles estavam vendo pessoas morrerem, com risco de contaminar seus familiares, etc. E caso eles tenham manifestado, né, se essa imobilidade também estaria atrelada com maior gravidade de transtorno de TEPT nesses profissionais de saúde. Então, o nosso projeto... Esse aqui parou de funcionar. O nosso projeto consistiu na verdade, é um projeto longitudinal, mas o que eu vou falar é de um corte transversal. A coleta foi feita de junho a setembro do ano passado. Os profissionais preencheram formulários online. A gente fez uma ampla divulgação na internet e estimulava muito que eles passassem uns para os outros. E o que eles preencheram foram instrumentos psicométricos que consistiam, então, de um inventário de traumas relacionados à situação da pandemia, a escala de mobilidade tônica e a escala de sintomas de TET. Tiveram outras perguntas também que a Eliana vai falar depois. Como é que era a dinâmica dessa parte, então, do projeto? Eles recebiam um formulário, entravam no Google, preenchiam uma série de questões, até que eles chegavam no questionário sobre traumas relacionados à pandemia. Então, eles tinham uma lista daqueles eventos que eu comentei com vocês, se você presenciou a morte, se você teve morte de familiar, etc. Depois ele dizia qual era o pior evento traumático que ele tinha vivenciado. Após identificar qual era o pior, ele deveria responder a escala de mobilidade tônica pensando nesse pior trauma, né, relativo a esse pior trauma, e a escala de sintomas de TET também relativo a esse pior trauma da vida dele. E o que a gente observou? Bom, nós conseguimos uma amostra, após todas as exclusões, de 1.001 profissionais atuantes em ambiente hospitalar. Eram profissionais, eram profissões variadas, mas a grande maioria era médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. A grande maioria também de mulheres, né, 75%, que é um reflexo, né, realmente da população que atua em ambiente hospitalar, a grande maioria são mulheres. A faixa etária variada, mas a maior parte estava concentrada aqui entre 30 e 50 anos. E a nossa primeira pergunta, será que eles fariam resposta de mobilidade tônica? O que vocês estão vendo aqui no eixo X é o nível, né, de pontuação naquela escala de resposta de mobilidade tônica, e cada barrinha representa um tipo de evento traumático. Então, observem que para todos os tipos de eventos traumáticos, realmente, as pessoas relataram imobilidade tônica. E quando a gente vai olhar na literatura, né, se esse nível de mobilidade tônica, ele realmente é compatível com a resposta de mobilidade tônica, a gente observa que essas pontuações foram próximas a que é descrita na literatura para traumas sexuais. Então, realmente, eles tiveram resposta de mobilidade. Bom, aqui a gente tem alguns fatores que estiveram associados, né, à maior gravidade do TET. Quer dizer, se a gente olha os profissionais que receberam equipamentos de proteção individual de forma insatisfatória, eles tinham maiores níveis de sintomas de TET e de mobilidade tônica do que aqueles que receberam de forma satisfatória. O gênero feminino tem maior nível de TET, de sintomas de TET e maior nível de mobilidade tônica em comparação ao masculino. E os mais jovens são os que apresentaram maiores níveis de mobilidade tônica e de TET, né? Se a gente compara aqui, existe uma tendência a decair com a idade. Só um minutinho que está travando aqui. Bom,
E a associação em relação a TEPT e mobilidade tônica? Existe associação? O que esse gráfico, então, está nos mostrando é a relação entre essas duas variáveis, né? Então, aqui no eixo X eu tenho o nível de mobilidade tônica e no eixo Y eu tenho a pontuação de sintomas de TEPT. À medida em que eu aumento o nível de pontuação na escala de mobilidade, realmente eles têm uma gravidade de sintomas de TEPT maior, mostrando uma associação positiva. Novamente, né, a imobilidade tônica se mostra como um fator associado à maior gravidade de TEPT. Quando a gente leva esses dados para um modelo estatístico, para ver se realmente essa associação é significativa, né, nós, então, fizemos uma análise de regressão binomial negativa, inserimos no modelo final, né, as outras possíveis variáveis confundidoras, como gênero, idade, equipamentos de proteção, disponibilidade de equipamentos de proteção individual, e vimos que, mesmo quando controlado por essas variáveis, a imobilidade tônica tem uma associação significativa com sintomas, né? O IRR dessa análise nos mostra que a cada ponto de aumento na imobilidade tônica, eu aumento em 4% o nível de sintomas. Mas a gente tem que pensar que isso é a cada pontinho, né? Então, se uma pessoa tiver tido 10 pontos na escala de mobilidade tônica, ela vai ter 40% mais, né, gravidade de sintomas de TEPT, tá? Bom, e uma outra forma de olhar para essa associação, e que nós fizemos nesse trabalho, foi perguntar se a imobilidade, se ter alto nível de mobilidade tônica, estaria atrelado a um provável diagnóstico do transtorno, porque até agora eu estou falando de nível de sintomas, né, mas a gente não pode falar em diagnóstico. E não vamos falar de novo. O que a gente vai falar é probabilidade, provável diagnóstico, porque a gente não fez entrevista psiquiátrica, né? O diagnóstico vai ser dado pelo psiquiatra, pelo psicólogo, psiquiatra, mas a gente está falando de um possível diagnóstico. Como é que a gente fez essa outra abordagem? A gente dividiu a nossa amostra em duas partes. As pessoas que tiveram pouca resposta de mobilidade e as que tiveram alta. Como é que a gente separou? Pela mediana da própria amostra. Então, as pessoas que estavam abaixo da mediana em relação à imobilidade tônica compôs o grupo baixo imobilidade e o que estava acima, alta imobilidade. Para identificar quem eram as pessoas com provável diagnóstico de TEPT, a gente usou um ponto de corte descrito na literatura para a população brasileira, para essa escala de sintomas do PCL-5, e a partir desse ponto de corte, que é apontado como um ponto de provável diagnóstico, nós separamos, então, entre o grupo sim, né, de provável diagnóstico, e o grupo não. E levamos esses dados, então, para uma regressão logística. Novamente fizemos, né, várias regressões, até que a gente tem o nosso modelo mais completo aqui, que é quando a gente controla por todas aquelas outras variáveis confundidoras. E o que nós encontramos, né, é um odds ratio de aproximadamente 9, ou seja, isso indica que aquelas pessoas que estavam no grupo de alta imobilidade tônica, elas têm aproximadamente, né, 9 vezes mais chance de estar no grupo de provável diagnóstico. Então, isso realmente representa um risco de ter um possível diagnóstico muito grande. Bom, vamos ver se eu consigo passar o próximo, que está travando. Então, gente, eu queria, assim, já me aproximar aqui do fim, dizendo para vocês trazendo uma reflexão de por que é tão importante a gente falar sobre essa resposta de mobilidade tônica, né? Como eu havia comentado, né, é fundamental que as vítimas e a própria sociedade, a própria comunidade conheça e saiba da ocorrência dessa reação defensiva, porque, como eu comentei, é muito comum que as pessoas que passam por uma situação traumática e apresentam imobilidade, que elas sofram, além do evento, com essas recorrentes perguntas de por que ela não reagiu, de por que ela não teve a ação esperada, e essas perguntas são atreladas a um sentimento de culpa muito grande. Então, e isso certamente traz muita piora do quadro, né, da saúde mental dessas pessoas e muito sofrimento. Portanto, a mensagem é que a gente lembre, né, que a imobilidade tônica é uma resposta com um correlato neurobiológico importante, extremamente preservada ao longo da filogênese. Como eu falei para vocês, ela está presente, né, em várias espécies, preservada e involuntária. Tá?
Então, a nossa mensagem final, assim, mensagem para vocês levarem de lembrança dessa conversa hoje, é que realmente a imobilidade, mesmo no contexto da pandemia, né, ela se mostrou associada a maiores níveis de sintomas do transtorno de estresse pós-traumático, sendo o fator com maior chance de apresentar. Quando a gente olha para os outros fatores, a Eliana vai falar de outras, né? Esse foi o fator de risco que mais estava atrelado, né, com mais chance de representar um possível risco de estar no grupo de diagnóstico de TEPT, e lembrar que essa é uma reação defensiva involuntária, e isso vai ajudar, né, a diminuir a culpa e o preconceito que normalmente acompanham a ocorrência dessa resposta. Esses dados desse projeto, a gente tem um site onde a gente, sempre que saem novidades sobre esse projeto, a gente coloca as informações lá, é o psicovida.org. Nós já publicamos um boletim informativo que traz esses dados e muitos outros, os que a Eliana vai falar, e muitos outros também lá nesse boletim. Quem tiver interesse, é só olhar. Esse é o grupo, né, que trabalhou e que vem trabalhando ao longo de muitos anos com esses dados. E muito obrigada, que a gente tem o site lá do laboratório, para quem quiser conhecer mais sobre os nossos trabalhos. A gente tem vários trabalhos nessa linha de sistema defensivo, e aqui o meu e-mail, para caso alguém queira entrar em contato depois. É isso, muito obrigada. Obrigado, professora Mirtes. Vou interromper aqui. Passo a palavra agora para a professora Liana Portugal. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa mesa junto com a professora Mirtes. Para quem não sabe, ela foi minha orientadora de doutorado, e com o professor Luiz. E aí, só para a gente vai falar um pouquinho de uma parte do projeto do Psicovida, tá? Então, aqui eu também coloquei meu e-mail, para quem quiser entrar em contato comigo, para quem quiser tirar dúvida, fiquem à vontade. E agora a gente vai conversar um pouco sobre o uso da inteligência artificial para a identificação de fatores de vulnerabilidade e de proteção para transtornos mentais, para a gravidade de transtornos mentais durante a pandemia de Covid-19. Bom, e aí eu queria começar um pouco conversando com vocês aqui, para dar o início, mostrar alguns fatores que são importantes para a gente entender por que é tão necessário a pesquisa para entender esses transtornos mentais. O primeiro ponto, que já está muito bem estabelecido, é que os transtornos mentais eles são frequentes, eles são, sim, extremamente incapacitantes, iniciam cedo, então, de uma forma geral, eles iniciam no final da adolescência, início da vida adulta, e muitos deles têm pouca resposta ao tratamento, tanto ao farmacológico quanto ao psicoterápico. Então, agora, quando a gente vai pensar em alguns estudos de prevalência dos transtornos mentais no Brasil, isso mesmo antes da pandemia de Covid-19, esses dados eles já são extremamente alarmantes, eles já são extremamente preocupantes. Então, aqui eu trouxe para vocês um levantamento realizado pela Organização Mundial da Saúde em 2017, que mostra que o Brasil ele já lidera o mundo na prevalência de transtornos de ansiedade, e que, no caso, ele está na 5ª posição em taxas de depressão. Um outro ponto alarmante é que estima-se que 5,5 milhões de brasileiros necessitem dos serviços do sistema de saúde para manejar a depressão. Isso são dados anteriores à pandemia. Quando a gente pensa na Covid-19 e nos transtornos mentais, a gente sabe, né, que o contexto da pandemia de Covid-19 é um contexto de ameaça, é um contexto ameaçador. E isso daí associado ao isolamento, né, então o isolamento para nós, os seres humanos, que somos animais ultrassociais, que buscamos por contatos em momentos de ameaça, isso também se torna uma ameaça evolutiva muito grande, associada às incertezas emocionais, às incertezas financeiras, ao medo de perder entes queridos, familiares, amigos, a recessão econômica que cada vez mais está batendo na porta dos brasileiros. Tudo isso em conjunto já tende a suscitar ou agravar problemas de transtornos mentais.
Esse aqui eu vou falar bem rapidamente para vocês, é um trabalho super interessante, né? Foi uma pesquisa realizada recentemente, em abril e maio de 2020, em profissionais essenciais do Brasil e da Espanha, tá? E aí o que foi mostrado? Que só o fato de você morar no Brasil já vai aumentar a probabilidade para que você tenha depressão e que você tenha ansiedade. E esses autores indicam que isso daí está muito relacionado a problemas intrínsecos ao Brasil, problemas sociais, estruturais e políticos que são adicionais à própria pandemia de Covid-19. E outro ponto importante que os autores também ressaltaram nesse artigo é que nesse momento a Espanha ela estava no momento mais grave da pandemia do que no Brasil, tá? Outro ponto que agora a gente vai falar e que a Mirth já falou anteriormente é que existem grupos que são mais vulneráveis ao impacto psicológico da pandemia de Covid-19. E aqui a gente vai falar que lá no começo foi um grupo muito impactado, que são os profissionais de saúde. Por que esse grupo ele é tão impactado? Primeiro porque ele tem o maior risco de infecção, por estar em contato direto com os pacientes, de transmissão da doença para seus familiares, colegas, amigos, né, o que faz com que eles vivam num constante medo de transmitir a Covid. E como esses profissionais eles são extremamente indispensáveis no combate à pandemia, eles vão ter uma intensa jornada de trabalho, onde eles precisam dar tudo de si, focar sempre em tentar cuidar desses pacientes. Então, conforme a Mirth já falou anteriormente, né, nós vamos ter 2 pontos importantes aqui. O primeiro é porque esses profissionais de saúde eles vão estar expostos a, geralmente, estressores diários, como, por exemplo, falta de equipamento de proteção individual, essa jornada intensa de trabalho, esse medo que eu comentei anteriormente de transmitir a doença. Em determinados momentos da pandemia, esses profissionais tiveram que escolher, sim, quais pacientes deveriam ser tratados ou não. E um outro ponto importante que eu queria chamar a atenção para vocês é que em 2020, principalmente, esses profissionais, muitos deles optaram por se isolar, manter um certo distanciamento dos seus familiares nucleares, tá? E isso é um fator estressor. E aqui, um outro ponto importante também é que eles vão estar sendo muito expostos a eventos traumáticos relacionados à pandemia. E isso é importante, e esse é um diferencial muito grande do nosso trabalho, porque a gente vai olhar para traumas, segundo o DSM-5, e traumas relacionados à Covid-19, que é o fato de saber da morte de um familiar ou colega de trabalho, expor a pacientes, ser expostos a pacientes graves, medo de ser contaminado, contaminar possivelmente pessoa próxima, enfim. E aí, tendo visto isso, né, que é um grupo vulnerável, esse artigo, na verdade, do Marvaldi, que saiu esse ano, em 2021, ele é uma meta-análise que ele mostra já o impacto da pandemia de Covid-19 na saúde mental dos profissionais de saúde. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas das prevalências desses transtornos mentais. Então, a gente pode ver aqui a depressão com 31,1%, o TEPT com 20,2%, a ansiedade com 30%, insônia 44%. E outro ponto que assim é muito importante para a gente ter em mente é que algumas dessas consequências psicológicas elas podem ser persistentes. Segundo os dados obtidos em epidemias anteriores, que no caso foi a epidemia da SARS, mostrou que esses profissionais de saúde apresentavam altos sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, 3 anos após o fim do surto de SARS, tá? Então, mostrando que essas consequências, elas podem ser duradouras. Outro ponto que eu queria falar com vocês aqui ainda nesse slide é para mostrar que, no caso desse projeto, a gente vai focar na depressão e no transtorno de estresse pós-traumático, tá? Bom, já sendo mostrado esse impacto nesse grupo, nos profissionais de saúde, esse grupo vulnerável, muitas pesquisas começaram a ser feitas para encontrar esses fatores de vulnerabilidade
e de proteção, né, para agravamento e desenvolvimento de transtornos mentais. Por quê? Porque, conforme a Mirth falou, o intuito é realizar uma intervenção. Então, criar e implementar programas tanto para prevenção, para prevenir o desenvolvimento, o aparecimento do transtorno, e também de intervenção, para tratar aqueles profissionais que já desenvolveram algum tipo de transtorno mental. Só que, e aqui eu queria mostrar e chamar a atenção para vocês, que a maioria desses trabalhos, a grande maioria das pesquisas, elas investigaram os aspectos muito objetivos da pandemia. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, vamos ver aqui. Por exemplo, muito se foi estudado sobre gênero, então já se sabe que o sexo feminino ele é mais vulnerável para desenvolvimento do transtorno mental, agravamento de transtorno mental da pandemia. Os mais jovens, os profissionais de saúde mais jovens também são mais vulneráveis. Outro ponto importante, que é totalmente diferente do que a gente tem como objetivo aqui, o isolamento. Então, o tempo de isolamento, qual período, quanto tempo ele ficou isolado, como foi a condição desse isolamento, se foi num local pequeno, se ele não teve contato online com familiar, se ele não tinha contato com a natureza. Então, as condições de isolamento também foi bastante investigada. A experiência profissional, se ele tinha uma experiência maior ou menor, isso também é um fator que pode influenciar no agravamento do transtorno mental, se ele estava atuando de forma direta ou indireta na pandemia de Covid-19. Então, tendo isso em mente, qual foi o nosso objetivo agora? Então, o diferencial desse projeto é tentar entender como as percepções subjetivas da vida profissional diária dos profissionais de saúde podem impactar, podem proteger ou podem o tornar mais vulnerável a agravar sintomas de transtorno mental. Então, aqui no nosso projeto, a gente teve como objetivo não comparar um grupo que estava isolado de outro grupo que não estava isolado, não comparar as condições do isolamento, mas o nosso objetivo aqui, e até assim, onde a gente sabe, foi um dos primeiros trabalhos que tentou investigar isso, é ver o quanto aquele profissional ficou estressado por estar isolado dos familiares. Então, a nossa pergunta é saber o quanto você ficou estressado, o quanto você se sentiu estressado. O segundo ponto é a percepção subjetiva dele sobre o seu desejo de ajudar. Então, o desejo de ajudar já tem sido mostrado na literatura que é um traço muito visto nos profissionais de saúde. E no caso de epidemias anteriores, né, no caso da SARS, foi mostrado que esse traço ele é um fator de proteção para sintomas de TEPT e sintomas de depressão. E aí a gente quer ver se também isso pode acontecer na pandemia de Covid-19, tá? E, por fim, a gente também perguntou sobre o quanto aquele profissional ele se sente valorizado pela população em geral. Então, não teve nenhum caráter objetivo ali da valorização profissional. A gente queria saber o quanto ele percebia que era valorizado, tá? Então, os nossos objetivos principais, só que gostaria de lembrar que esse projeto faz parte do Psicovida, tá? Faz parte desse projeto que a Mirth falou anteriormente, e aqui, no caso, a gente vai aplicar inteligência artificial, lembrando que a inteligência artificial nada mais é do que uma metodologia para criar um bom modelo de predição, tá? A gente vai falar um pouquinho mais, mas é só para vocês terem em mente que ela é usada para criar um bom modelo de predição. Então, a gente vai aplicar a inteligência artificial para predizer sintomas de depressão e TEPT com base nas percepções subjetivas desses profissionais de saúde, tanto o nível de estresse, de estar fisicamente distante da família, o quanto ele se sentia valorizado antes da pandemia e depois da pandemia, durante a pandemia, no caso, e o quanto ele tinha o desejo de ajudar, tá? Conforme a Mirth falou, a gente passou esses questionários online, né, pelo Google Forms, entre junho e setembro de 2020, pela metodologia de bola de neve, fizemos amplas divulgações, entramos em contato com conselhos regionais. E outro ponto importante, que no trabalho anterior, a Mirth mostrou que ela tinha uma amostra de 1.001 profissionais de saúde. Aqui, no caso, nós temos uma amostra de 437 profissionais de saúde. Por quê?
porque a gente excluiu os profissionais que não estiveram isolados por algum período de algum membro da família, tá? Então, a nossa amostra ela é menor, porque a nossa amostra ela é composta pelos profissionais de saúde que experienciaram algum nível de isolamento de membros da sua família, que poderia ser filhos, irmãos, marido, esposa, tá? E aí, conforme eu falei para vocês, o nosso objetivo é tentar predizer os sintomas de TEPT e depressão. E os fatores preditores seriam esses fatores que eu falei anteriormente: o estresse, o estresse por estar isolado, o desejo de ajudar e a valorização profissional. Então, para isso, nós utilizamos questões psicométricas. Então, a gente fazia perguntas para esses profissionais de saúde. Então, aqui foram as 3 perguntas que a gente fez para acessar o nível de estresse por estar isolado, para acessar o quanto ele tinha vontade de ajudar, independente do risco que ele estava envolvido, e o quanto ele se sentia valorizado pela população em geral, antes da pandemia e depois da pandemia. Ele deveria pontuar de 1 a 10 em todas essas questões. Então, essas questões a gente utilizou como as variáveis preditoras, tá? Para as variáveis a serem preditas, né, o que a gente queria predizer, que eram os sintomas, então eram sintomas de depressão e sintomas de TEPT, a gente utilizou 2 escalas. O de depressão foi a PHQ-9, que são 9 perguntas que vão avaliar os sintomas de depressão segundo o DSM-4, e no caso a gente utilizou o PCL-5, que é uma escala que vai aferir os sintomas de TEPT de acordo com o DSM-5, mas o nosso diferencial aqui é que a Mirtia já comentou também para vocês, é que essa escala, esses sintomas de TEPT, eles vão ser para um trauma COVID-19. Então, se os profissionais eles não apresentaram um pior trauma COVID-19, eles não preencheram a escala, tá? Então, os sintomas de TEPT, eles são exclusivos para um trauma COVID-19. Então, essa aqui é a escala de PCL-5, que vai aferir os sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho na inteligência artificial. Então, como eu falei para vocês, nós vamos ter 2 modelos de regressão, e aqui chamando a atenção que é diferente do que a Mirti mostrou. A gente vai fazer uma regressão multivariada, tá? Então, nós vamos ter 2 modelos. O modelo 1 é para predizer os sintomas de TEPT, e o modelo 2 é para predizer os sintomas de depressão. E aí, como eu falei, o objetivo da inteligência artificial é criar um bom modelo de predição a nível individual. Isso aqui é a grande diferença da inteligência artificial, porque a gente cria modelos a nível do indivíduo, tá? Especificamente, a inteligência artificial, a gente vai falar do aprendizado de máquina, que, na verdade, é uma sub-área da inteligência artificial. É um campo de estudo que vai dar aos computadores, e aqui a gente pode pensar nos algoritmos computacionais, a habilidade de aprenderem sem serem explicitamente programados. Aí, daqui a pouquinho, eu vou falar um pouquinho como esses algoritmos, então, eles vão aprender, tá? E aí, como todo mundo já viu que a inteligência artificial está em tudo quanto é lugar, então ela tem diversas aplicações, desde a propaganda, desde estratégias de recomendação. Você pode aplicar a inteligência artificial para fazer análise de neuroimagem, mas aqui, nesse trabalho, a gente aplicou a inteligência artificial numa abordagem psicométrica. Então, a gente vai estudar todo o dado que a gente vai empregar aqui, tanto o input, vai ser de perguntas psicométricas e a gente vai aferir os sintomas por escalas psicométricas, tá? Então, toda a nossa abordagem vai ser psicométrica nesse caso. E aí, qual seria a função desses algoritmos? Na verdade, esses algoritmos, eles tentam descobrir padrões de similaridades nos dados. E uma vez que os algoritmos, eles encontram esses padrões de similaridades nos dados, eles vão utilizar como critério para predizer os sintomas de transtorno de estresse pós-traumático e depressão, tá? E como que ele vai aprender? Então, o ponto de partida é entender que a análise de inteligência artificial, né, ela pode ser dividida em 2 fases. A fase de treino,
e na fase de teste. Então, é nessa primeira fase, que é a fase de treino, é onde ocorre a aprendizagem do algoritmo, onde o algoritmo ele aprende. E como esse algoritmo computacional ele vai aprender? Ele aprende através de exemplos. Então, na fase de treino, você apresenta esse algoritmo diversos exemplos. E que exemplos são esses? Seriam as pontuações naqueles fatores de vulnerabilidade e proteção, nos possíveis fatores de vulnerabilidade e proteção, tá vendo? Então, do estresse por isolamento, desejo de ajudar, você apresenta a pontuação do indivíduo e seu respectivo label, ou seja, a sua pontuação nos sintomas de TEPT ou depressão, tá? Então, você apresenta vários exemplos assim, para que o algoritmo encontre esse padrão de similaridade, que nada mais é, então, ele vai aprender para encontrar uma boa função de predição. E essa função de predição, ela vai sempre tentar minimizar o erro entre o valor predito, né, que o algoritmo vai predizer, e o valor real, que a gente vai ver aqui posteriormente. A segunda fase é a fase de teste. Nessa fase de teste, você vai dar um novo sujeito. E esse é um ponto importante. Esse sujeito ele não pode ter estado na fase de treino. É um novo sujeito. Você vai apresentar as pontuações naquelas 4 variáveis preditoras. Isolamento, desejo de ajudar, valorização profissional antes e depois. Você vai dar a pontuação para ele. Você já encontrou, você vai aplicar a função de predição que o algoritmo aprendeu na fase de treino. E você vai ter como output a pontuação dele nos sintomas de TEPT, tá? E como você vai ver que se é ou não um bom modelo? Então, o algoritmo falou que esse sujeito pontua 10 na escala de PCL, tá aqui. Só que o valor real, o quanto ele pontuou na escala que você vai ter, foi 12, tá? Então, você vai fazer uma correlação, é uma correlação simples de Pearson, entre o valor real do sujeito na escala e o valor que foi predito. E você vai ter 3 métricas. O R, né, que é a força de correlação, o R ao quadrado, coeficiente de determinação, e o MSE, que é o erro quadrático médio. Você vai ter um p-valor para cada uma dessas medidas. Se esse p-valor dado pela permutação ele for significativo, você tem um bom modelo de regressão, tá? E aí, o que a gente tem nos resultados? Muito parecido com o que a Mirt mostrou, só que como a nossa mostra um pouquinho mais reduzida, eu vou falar rapidamente. Temos 73% de mulheres, a maioria está aqui no Sudeste, né, onde eu estou, não onde vocês estão. A gente vê que o nosso nível é o superior, a maioria de nível superior. Como a Mirt falou, a maioria foi composta por médicos, enfermeiras e técnicos de enfermagem. Os piores traumas COVID foram esses 2 aqui relatados, né? Eles disseram que tiveram mais esses tipos de trauma, saber da morte de um membro da família, de um colega de trabalho. Ai, passei demais, desculpa. Ih, estou passando para cá. Ixi, passei tudo. Não volta não, gente? Espera aí, gente. Pronto, agora vai. Ah, tá aqui. Aí, agora, voltando para lá. Então, foi saber da morte de uma pessoa querida ou de um colega de trabalho e também o medo de contaminar, tá? Outro ponto importante que eu queria mostrar para vocês é que esses profissionais de saúde eles se sentiram mais valorizados durante a pandemia do que antes da pandemia. Isso aqui foi significativo. E na nossa amostra, 31,2% dos participantes têm alto grau de sintomas de TEPT, tá? E isso daí indicando um provável diagnóstico de TEPT, e quase 55% dos participantes têm alto grau de sintomas de depressão, que seria compatível com um provável diagnóstico de depressão, tá? Aqui é só para mostrar para vocês, então, os nossos 2 modelos de regressão multivariada, então, mostrando para vocês que para todas as 3 métricas, para diversos algoritmos, para diversos esquemas de cross-validações diferentes, que depois eu posso até explicar para vocês o que seria, o nosso modelo foi significativo para as 3 métricas, mostrando que é um resultado bastante estável, tá? Então, foi significativo, então a gente conseguiu predizer
sintomas de TEPT e depressão utilizando aqueles outros fatores, tá? E aqui a gente está vendo o peso. O que seria o peso? Então, o peso de cada questão ela vai corresponder à contribuição daquela questão para a predição do modelo. Então, como vocês podem ver, tanto o estresse por isolamento social quanto a valorização profissional, eles foram fatores bastante importantes para o modelo de regressão multivariada. Reparem que, no caso da valorização profissional, esses pesos foram negativos, indicando o quê? Uma correlação inversa. Então, quanto maior a valorização profissional, menor os sintomas de TEPT e de depressão, tá? Então, como conclusões do nosso trabalho, a gente pode falar que o estresse pelo isolamento dos familiares, então essa percepção subjetiva desses profissionais, foi um provável fator de vulnerabilidade, enquanto a valorização profissional foi um provável fator de proteção. E o que a gente estimula é que seria importante monitorar e avaliar esse nível de estresse por isolamento e a percepção subjetiva da valorização profissional para auxiliar o clínico a estimar a vulnerabilidade desse profissional de saúde, tá? Outro ponto importante, que agora já está sendo muito divulgado, é estimular, principalmente por videochamadas, manter esses profissionais de saúde em contato com familiares. E aqui, só para encerrar, a gente também propõe, né, que algumas medidas seriam necessárias para aumentar essa percepção de valorização profissional. Um aumento salarial, ou seja, uma valorização salarial, melhoria das condições de trabalho, tendo lideranças mais humanizadas, fornecimento de insumos, materiais e equipamentos de proteção individual adequados, tá? Bom, então é isso. Agradeço aos profissionais de saúde, ao Psicovida e a todos vocês que estão assistindo até agora. Não sei se eu passei muito tempo, espero que não, tá? Obrigada. Obrigado, professora. Passo a palavra agora para o professor Luiz. Conseguindo enxergar? Pronto. Sim. Legal, eu dei esse tema assim, bem criativo na última hora, na hora que me perguntaram, flexibilidade, sustentabilidade psicológica no contexto da pandemia e além, tá? Mas eu, em função do tempo, eu vou me focar num aspecto bem específico, num estudo mesmo, né? Num experimento levado pelo laboratório que eu acho bastante pertinente, tá? Mas depois, se a gente tiver tempo, a gente pode ampliar. Então, né, o laboratório da gente é o Laboratório de Ecologia Comportamental e Psicobiologia, tá? Eu sou biólogo originalmente, da UFRJ, legal? Só que ao longo da minha carreira, talvez pelo fato de eu querer me entender melhor como eu funcionava, ou pelo fato de quando eu tive filhos, eu queria entender como eu podia criar eles de uma maneira legal, eu acabei por fazer psicologia, tá? Talvez tenha deixado de publicar muitos artigos bons na área de biologia por causa disso, mas não me arrependo, porque eu me sinto fazendo um trabalho que me recompensa muito. E eu acho que meus filhos ganharam com isso também, e meus alunos e orientados também. Legal? E aí... Luiz, desculpa te interromper, o pessoal está comentando sobre uma faixa que está aqui já sei o que tela. é. Espera aí. Agora. Pronto. Pronto, e aí, melhorou. Né, a gente primeiro, com uma reflexão, ampliar um pouco o nosso contexto, né, essa ideia de que vivemos em um mundo em constante mudança e não somente na forma de se vestir, né? Então, aqui eu teria diferentes formas, né, de trajes femininos desde 1800 até hoje, nessa vinhetazinha aqui, legal? Mas muita coisa mudou. E é importante a gente ressaltar isso nesse momento que a gente vive. A gente vive um momento, na verdade, é um momento que a gente vive nos últimos 200 anos, né, ou desde a Revolução Científica, que as pessoas se questionam, mas, poxa, por que fazer ciência? Né? Por que essa coisa dos cientistas tentarem ficar inventando coisas novas, descobrindo coisas novas? Né? O mundo não seria melhor como ele era antes? Perfeito? E aí eu acho importante refletir sobre isso, certo? Quando a gente olha na escala de somente 10 a 20 anos atrás, é muito difícil você ter uma ideia do impacto que a ciência teve no mundo. Mas se você começa a olhar a 100, 200, 300 anos atrás, aí você começam a aparecer padrões, né? Então tem vários grupos, né? Um grupo que eu acho muito interessante é da Universidade de Oxford, que eles fazem isso, né? Eles fazem a métrica de vários indicadores, legal? De 100, 200 anos atrás.
Tá? E eu vou mostrar aqui umas coisinhas que mudaram além da forma das pessoas se vestirem. Ok, vamos ver se vai para frente. Pronto. Isso aqui é basicamente, tá? Bom, primeiro a população do mundo em 200 anos, então, né, a nossa população do ser humano está explodindo, né? Agora a gente começa a ter, né, uma perda de aceleração no processo, mas, além disso, essa faixa aqui marrom é a parte da população mundial que vivia no que hoje a gente chamaria de miséria ou pobreza extrema. Tá? Basicamente, você viver com menos que R$300 por mês, o equivalente a isso. Então, em 200 anos atrás, 89% da população mundial vivia no que a gente chamaria hoje de pobreza extrema. Tá? Hoje, ainda tem muita gente, ainda mais que a gente tem uma população muito grande, mas são 11% da população. Legal? É difícil a gente imaginar isso, pobreza, tantos dólares ou reais, mas se a gente converte isso em coisas mais palpáveis, por exemplo, em vidas, por exemplo, esse gráfico do mesmo grupo lá de Oxford, vocês podem entrar aqui na organização, na ONG deles, é a porcentagem das crianças que não conseguiam completar 5 anos de idade. Legal? Em 1800, 40% das crianças que nasciam não conseguiam atingir 5 anos de idade. Tá? Hoje é 4%. Ainda é muita gente, ainda mais se você considera a população mundial, mas perceba a mudança. E o que está por trás dessa mudança? Isso é uma mudança que você não percebe olhando 10, 20 anos. Você tem que olhar 100, 200 anos. 100, 200 anos de quê? De desenvolvimento de vacinas, métodos preventivos, saneamento básico, que implica você ter uma teoria microbiológica de germes, de bactérias, de vírus, legal? Educação, para as pessoas poderem aprender como fazer essas coisas aparentemente muito simples, como lavar as mãos, certo? Ou esterilizar aparelhos cirúrgicos antes de entrar numa sala de cirurgia. Tá? Professor, isso está aparecendo a tarja. Eu tenho que ficar mudando ela, deixa eu ver se eu... pronto. Isso aqui é a tarjazinha do Zoom. Me avisem que eu vou mudando, né? Então, a gente pode pensar que essas mudanças e, por trás delas, o desenvolvimento de tecnologia e a educação para transmitir isso para as pessoas, tá? Fizeram o nosso mundo mudar mais rápido em 200 anos do que em 200 mil anos, né? Que mais ou menos desde o surgimento da humanidade como espécie. E aí, só que nós temos problemas, né? Sempre vamos ter, mas quais são os problemas? Liane e Mirth já colocaram, é que a gente ainda tem, além de uma quantidade gigantesca de sofrimento físico, né? Milhões de pessoas abaixo do nível de pobreza extrema, né? Milhões de crianças que não conseguem chegar aos 5 anos de idade, você tem sofrimento psicológico. Perfeito? Essa tabela aqui, né, vem desse mesmo dado, mas ela bate com os dados, bate até com os dados, né, com os dados, por exemplo, que Liana colocou aqui, por exemplo, depressão, né? 10% aproximadamente da população mundial, tá, sofre do que a gente chama sofrimento, né, transtornos psicológicos, sofrimento psicológico. Legal? E isso provavelmente é uma avaliação. Depressão, 3%. Variando de país para país de 2% a 6% da população. E o Brasil, infelizmente, está na faixa dos 6% de depressão. Ansiedade, distúrbios, transtornos bipolares e outras coisas que não cabem aqui. Depois, né, eu posso passar para vocês um link e depois vocês veem isso aqui. Tá? E aí, o que a gente pode começar a fazer? Bom, mesmo antes da pandemia, e é claro que com a pandemia isso se amplificou, as pessoas estavam começando a perceber que era possível você fazer intervenções psicológicas online. Legal? E ter impactos significativos na redução do sofrimento psicológico. Tanto que hoje você já tem, do ponto de vista de ciência, né, revistas, né, jornais científicos dedicados a intervenções psicológicas online. Tá? E a percepção que você pode fazer muito pelas pessoas à distância.
Ainda mais quando, por exemplo, você vive num país gigantesco, né? Ou num país que as pessoas têm pouco recurso para se deslocar, pouco tempo para ter acesso, ou recurso para ter acesso a um tratamento presencial. E aí a gente vai chegando à nossa historinha aqui mais no laboratório. Então, a gente já se interessava no laboratório por intervenções online antes da pandemia, perfeito? Quando entra na pandemia, aí realmente a gente, né, percebe a importância disso. Então, em 2019, essa história que eu vou contar, um aluno meu, né, o Leonardo, ele desenvolveu um aplicativo de Android, tá, para entregar, né, uma intervenção de mindfulness e autocompaixão totalmente assíncrona. Perfeito? Então, a pessoa instalava o aplicativo e ela ia fazendo, né, a intervenção. E aí a gente criou, né, um primeiro protocolo piloto para tentar testar se isso funciona. Tá? A gente registrou no REBEC, no centro que a gente, né, que você registra as intervenções. Legal? A gente pegou a, né, coisa do comitê de ética, etc., todas aquelas questões metodológicas. E, bom, como é que funcionava o aplicativo? Era um aplicativo, o que a gente chama de uma intervenção de mindfulness de curta duração, né? A intervenção clássica de mindfulness, o que é mindfulness? É uma técnica muito usada de regulação emocional, certo? Que se mostra bastante eficaz para depressão, para ansiedade e para outros transtornos. 4 aulas gravadas, eu sou instrutor formado de mindfulness, então gravei 4 aulas de vídeo, perfeito? Além dos vídeos, gravações só de áudio com técnicas de mindfulness, né, de redução de estresse e ansiedade. O participante, ele instalava o aplicativo, ele baixava as gravações e ele escutava. Tá? Melhor, um aplicativo desenvolvido, agora você tem plataformas modulares do tipo, o equivalente quase a um Windows orientado a objetos, como se fosse esse PowerPoint, tá? Em que eu posso construir um aplicativo Android com o mínimo conhecimento de informática, simplesmente arrastando ícones. Tá? Então, o Leonardo, que gosta muito de informática, mas ele é um psicólogo, ele construiu o aplicativo. Tá? Ou seja, bastante efetivo as tecnologias que você tem hoje para a construção de aplicativo. E a gente montou. E aí, a gente fez um ensaio, né, randomizado, controlado. Basicamente o quê? A gente sorteou, a gente recrutou um grupo de pessoas, isso foi um piloto, então a gente recrutou estudantes universitários, uma amostra não clínica. Tá? Sorteou em 2 grupos, um grupo teve acesso ao aplicativo inicialmente, o outro grupo ficou na lista de espera, então, portanto, o nosso controle, legal? E depois, quando terminou, a gente também forneceu a intervenção para o grupo controle, legal? Na expectativa de poder ajudar, mas isso não conta, só conta do ponto de vista experimental. E, basicamente, a gente mediu, nossos 2 desfechos principais foram estresse e ansiedade, a gente mediu aqui, no pré-experimento, a gente mediu depois, no pós-experimento, e a gente mediu no que a gente chama no segmento, no follow-up, 1 mês depois. Tá? A gente não tinha grandes expectativas do ponto de vista da intervenção, foi mais um piloto, ou era para ser um piloto, para a gente testar se funciona essa coisa de aplicativo. Legal? Só que a intervenção coincidiu com a primeira onda do Covid-19 no Brasil. E aí, olha o que a gente encontrou. Tá? A gente encontrou algo muito diferente daquilo que eu esperaria que a gente num tipo de intervenção dessa. Por quê? A gente tinha um grupo controle. Tá? Quando você tem um grupo controle, se espera que o grupo controle seja mais ou menos aquela coisa que não muda ou que muda pouco, para você poder comparar ela com o pessoal que sofre a intervenção. Tá? Mas não foi isso que aconteceu. O pessoal que usou o aplicativo, eles tiveram o resultado mais impressionante foi para a ansiedade, né? Na verdade, o resultado significativo foi para a ansiedade. Para esse teste, a gente não teve resultado significativo. Tá? A ansiedade das pessoas que usaram o aplicativo, ela caiu um pouquinho e se estabilizou. Perfeito? Nesse ponto aqui, no pós, tem uma diferença, mas ela não é significativa. Só que a gente lembra que a gente fez um follow-up, a gente acompanhou 1 mês depois. O grupo controle, o nível de ansiedade do grupo controle, aquele que estava na lista de espera, não fazendo nada relacionado a isso,
ela sobe, 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 sobe. E quando a gente compara um mês depois, a gente tem uma diferença super significativa, menor do que 0,0001, com um tamanho de efeito, né, o eta quadrado, considerado efeito forte. Então, a intervenção teve um efeito forte e significativo, mas diferente do que a gente esperava. Ela teve um efeito forte, principalmente porque o grupo controle, a ansiedade dele disparou. E como é que a gente pode explicar isso? Hipóteses. Quando a gente coloca os resultados da gente frente à evolução do número de óbitos aqui em João Pessoa, legal? A gente vê claramente que o experimento coincide com o aumento acelerado de óbitos aqui, perfeito? Com o começo do isolamento social, o fim das aulas da universidade. É nesse contexto que os alunos estão ou fazendo a intervenção ou ficando na lista de espera. E olha o que aconteceu com a ansiedade, né? Aqui não tem diferença significativa nenhuma no início, né? E a ansiedade do grupo controle vai disparando. Uma hipótese que explicaria muito bem, que a gente acha possível, é que esse grupo não estava protegido da ansiedade como o grupo que recebeu a intervenção de mindfulness. Isso aqui condiz muito com essa intervenção ter um efeito protetivo. Era um grupo inicialmente não clínico, legal? Teve uma melhorazinha, porém, o principal efeito para o grupo que recebeu a intervenção foi ele estar protegido do aumento da ansiedade causada por Covid. Tá? Então, nesse sentido, o Covid, essa tragédia nacional e mundial, funcionou como um experimento, né, real do que acontece, como você pode se proteger contra os eventos de ansiedade que essas situações trazem para a gente. E isso, né, a gente, né, e o que começou como um piloto trouxe essa informação muito interessante. O que a gente está fazendo agora? Bom, a gente está escrevendo isso para submeter, legal? E a gente também está interessado em replicar, ok? Então, agora a gente está conduzindo um outro experimento, agora a gente conseguiu, numa empresa que estava tendo muitos problemas com estresse, uma dessas empresas gigantes aí de telemarketing, legal? Agora a gente conseguiu recrutar um grupo de mais ou menos 250 pessoas, legal? E está dividindo eles em grupos, que inclusive tem grupos, em 2 grupos clínicos, porque é um N suficiente, ou clínicos, como falou as participantes, né, que a gente acha que são clínicos, porque eles pontuam nos questionários bastante alto. Então, agora a gente vai tentar repetir isso para 2 grupos clínicos e ver se a coisa funciona, né? De qualquer forma, eu vejo aí um potencial muito grande para esse tipo de intervenção. Utilizando aplicativos, né? Você pode atingir, é escalável, então você pode fazer isso com muita gente. Você pode prestar um serviço de saúde pública, né, importante para as pessoas. E também a gente está interessado nas partes tecnológicas. Eu adorei também ver a palestra de Mirtz, de Liana, porque hoje mesmo eu, Danilo é aluno meu de doutorado, a gente estava numa reunião com um rapaz de inteligência artificial. A gente está tentando obter dados fisiológicos a partir dos sensores do celular. Legal? Como, por exemplo, tentar medir a taxa, a frequência respiratória das pessoas usando o celular e os movimentos do acelerômetro, inclusive tentando ver se a gente consegue repetir o trabalho que vocês fizeram, Volchamp, vocês fizeram. Será que eu posso medir mudanças posturais na pessoa à distância, utilizando o celular, o acelerômetro do celular? E será que a gente pode usar o aprendizado de máquina para pegar as medidas do acelerômetro, por exemplo, do celular, o que as pessoas chamam o fenótipo digital, o jeito que a pessoa segura o celular? Eu consigo criar uma função por inteligência artificial que me explique o resultado do questionário de ansiedade, depressão e estresse, ou o questionário de criatividade, né? Porque Danilo trabalha com criatividade, porque também a gente quer trabalhar com coisas legais também, não só com o sofrimento humano, mas também com aquilo que faz o ser humano florescer, com aquilo que faz o ser humano criar novas ideias, novas teorias,
que basicamente foi o que conseguimos trazer de 200 anos atrás, né? Quando a gente vivia com sofrimentos ainda mais terríveis do que a gente vive hoje, acredito eu, para o dia de hoje e para o dia de amanhã. Que eu espero que meus filhos olhem e falem assim, poxa, como era difícil a vida do meu pai, né? E como foi legal que as pessoas, mesmo nessas condições difíceis, continuaram a fazer ciência e a pesquisar. E é isso aí, né? E obrigado pela participação das pessoas, de Mirtes, de Liana, e a gente pode começar a conversar aqui, trocar ideias. Obrigado. Obrigado, professor Luiz. Eu vou abrir, então, agora a gente tem um tempo de 15 minutos para as perguntas, o que foram feitas aqui. E parece que temos 4 perguntas. Vamos ver aqui. Okay? Então, primeiramente, a pergunta do professor Flávio. Acho que é para os 3, né? Dados muito reveladores desse momento tão difícil, né? Creio que vocês tenham dados também deste ano, 2021. Há uma relação com a intensidade da pandemia, tendo em vista entre março e abril foram os piores momentos da segunda onda? Acho que o professor Luiz acabou comentando um pouco, né? E as professoras também quiserem comentar, fiquem à vontade. Então, em relação ao nosso projeto, né, a gente está curiosíssimo para saber, porque realmente nós coletamos exatamente esse ano, e o nosso aluno que está conduzindo esse dado está trabalhando, nós marcamos para a semana que vem a primeira reunião para olhar esses dados, então eu não vou poder te responder nada, porque a gente não viu ainda, estamos ansiosíssimos para ver, mas certamente isso vai ter né, o que a gente imagina é que realmente os sintomas de TET dessas pessoas têm aumentado, e mais do que isso, né, o que a gente quer ver é uma associação entre esses fatores que a Liana apresentou e também a imobilidade tônica, né, como que esses fatores de proteção e vulnerabilidade realmente, se eles estão funcionaram como fatores de proteção, né, para essa população. Então, a gente adicionou também nessa segunda etapa outras coisas, né? A Liana falou do estresse pelo isolamento, mas como isso foi um fator muito importante, a gente adicionou uma outra escala de isolamento social percebido, que e a gente está apostando que vai dar, na verdade, isso foi a única coisa que a gente já teve uma olhadinha, assim, que foi a primeira coisa que esse aluno olhou, e parece que é super, super preditor, né, do nível de sintomas de TET. Então, se a pessoa estava se sentindo isolada, não é mais do que o isolamento físico em si, não é se ela estava ou não estava, se ela ficou no hotel ou não ficou, né, porque esses profissionais no começo ficaram, mas a percepção de isolamento delas, parece que foi o grande chance. Em relação à imobilidade tônica, a gente não olhou ainda para esse dado, mas certamente eu acho que vai ser muito importante também. Não sei se Liana lembra de mais alguma coisa, eu acho que a gente não... Posso passar para a próxima pergunta? O professor quer falar alguma coisa? Não, tá, pode passar para a próxima, sim. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Luiz, que eu fiquei só porque eu achei muito interessante. O que aconteceu com você, aconteceu com a gente também. A gente tinha um experimento com estudantes que a gente tinha coletado várias medidas fisiológicas e a gente queria olhar para a capacidade de predição do nível de sintomas ao longo do tempo de TET, né? Todos tinham passado por um evento. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia. Então, na verdade, a gente tem um dado fisiológico deles antes, que é uma reatividade cardíaca para figuras ameaçadoras, temos variabilidade da frequência cardíaca e veio a pandemia. Então, agora também a gente está correndo aí a gente tem o PCL, né, os sintomas de TET em dois momentos depois, agora a gente está até voltando a acessar esses estudantes também, para perguntar o quanto de trauma relacionado à Covid eles tiveram, porque
para complementar o dado, né? Porque a gente não tinha planejado quando que a gente ia imaginar que a gente ia ter um estressor desse atravessando todo mundo, né? Aqueles seus 2 pontos de coleta que você tem depois, quer dizer, a pandemia veio quando ali? É isso que eu fiquei... Olha, na realidade, né, a gente pega... Bom, a pandemia já tinha começado antes, né? Você tinha, pelo menos para a gente ver, ali são o número de óbitos em João Pessoa, né? Então, você tem o número de óbitos crescendo, ele já tinha, né? A questão que eu acho, aí a gente poderia dar mais detalhes, são outros fatores, por exemplo, que poderia colocar ali para refinar. Quando muitos alunos ali são do UFPB, quando é que a UFPB fecha e para de dar aula presencial? Porque isso vai gerar isolamento, né? Na verdade, não necessariamente isolamento percebido, mas para quem é mais vulnerável, isso é um impacto. O aluno para de sair de casa. Então, e também tem aquela sensação, né? No começo tinha aquelas noticiazinhas, quando aquilo vai caindo e se torna realmente uma comoção popular. A gente registrou aquilo do ponto de vista de óbitos, né? Mas a questão, essa é uma questão muito interessante, quando é que a ficha cai? Quando é que as pessoas percebem? Eu acho que esse momento que a universidade fecha, né? Ou que a pessoa vai para o hotel, no caso do médico, que você tem essa quebra, porque a rotina de vida é extremamente protetiva para o ser humano, né? Quando a rotina de vida é alterada, que eu acho que podia ser um marcador. Certamente, é. Ok, as pessoas aqui estão elogiando a explanação de vocês. A gente lembra também aos participantes que assinem a lista de presença que foi colocada no chat. E agora eu vou fazer aqui a segunda pergunta, que foi da Gisele. A pergunta da Gisele foi durante a fala da professora Mirtes. Então, acredito que eu entendi aqui que é para ela, né? Professora, a memória autobiográfica episódica do evento traumático é sempre carregada de valência emocional. Alguns pacientes apresentam supergeneralização da depressão. Entre parênteses, ela colocou, esquecem o evento. Mas os comportamentos estão disfuncionais, apresentando inclusive imobilidade quando estão diante de gatilhos. Como tratar algo que o paciente não lembra? A pergunta dela. Então, Gisele, que você falou, né? Isso. Gisele, eu vou te responder assim, muito baseado no que eu já escutei do pessoal da psiquiatria e do grupo da psicologia que trata os pacientes lá. Mas assim, eu não sou psicóloga nem psiquiatra, então eu não trato. Então, eu vou só te dizer assim, o que eu já escutei eles falando, eu não tenho como te dar uma resposta sobre tratamento de forma alguma. Mas eu me lembro muito que eles comentavam, né, sobre essa questão de isso é muito comum quando eles falam do subtipo dissociativo do TET, em que é comum que os pacientes realmente tenham quadros de dissociação que apresentam, inclusive, a amnésia do evento traumático, e que realmente eram os quadros mais difíceis, né, mais resistentes ao tratamento, mas o pessoal que tratava da psicologia, eles faziam abordagem com terapia cognitivo-comportamental, que eles mostravam que era fundamental para esses pacientes. Agora, como é conduzida a terapia, o que tem de diferente dessa terapia para quem tem uma memória perfeita do trauma, e eu já não entro nessa questão. E uma outra coisa que, quer dizer, os psiquiatras faziam tratamento farmacológico para todos eles, quem era subtipo dissociativo ou não, quem lembrava ou não, mas tinha um dos psiquiatras que comentava muito do sucesso da hipnose para esses tipos de casos também, que ele tinha abordagem por essa forma. Então, eu estou só te passando assim, as poucas coisas assim relacionadas ao que eu ouvia do pessoal que atua mesmo com tratamento, tá? Perfeito. Se a professora Liana quiser comentar também, pode ficar à vontade, viu, professora? Ela não identificou aqui qual era, mas pelo timing, eu entendi que era a Deve professora ser. Mirtes. O professor Flávio pergunta aqui também. Uma pergunta de quem não é da área. Há comorbidade entre transtorno do estresse pós-traumático e depressão? Aí acho que para todos, né? Bom, aproveitar que eu acho que o Luiz pode complementar muito melhor, mas assim, certamente, quer dizer, uma dos TET e depressão é praticamente indissociável. É extremamente comum, né? Então, tanto é que às vezes para algumas coisas a gente controla, olha se os sintomas
Existem mesmo, apesar Eu da acho, se eu não me engano, a maior comorbidade para o TEPT é a depressão. Se eu não Isso. estiver errada. Se eu não tiver lido errado em algum lugar. Então, Um grande problema, né, dos transtornos psicológicos é realmente o altíssimo grau de comorbidades, não é verdade? Então, tem uma discussão também da psicologia, né, se muitas vezes que a gente, né, esses manuais, tipo, né, o DSM-5, tentam tratar como se fossem, por exemplo, patógenos diferentes, né? Então, eu tenho o patógeno da depressão, o patógeno da ansiedade, o patógeno do TEPT, mas, na realidade, as coisas são muito integradas, então são parecidos mais com processos fisiológicos, por exemplo. Imagina que você tem um problema renal. Se você tiver um problema renal, cara, isso vai afetar que você vai acabar mexendo no seu equilíbrio de sais, no seu equilíbrio de água, isso vai produzir coisas no seu coração, na pele, né? Então, parece, né? E aí a gente pode pensar, talvez, do ponto de vista da neurociência, né? Se você mexe numa rede cerebral, você vai impactando em uma série de outras coisas. Então, daí também é difícil de você. Sobre a questão também de tratamentos, né? Tem, né, uma série de tratamentos que são considerados, assim, baseado em evidências para TEPT, não é a minha especialidade, né? Um dos outros, um que não foi citado, que também o pessoal fala bastante, é o, né, com movimentos oculares, não é verdade? É MDR, alguma coisa assim, Uhum. e aí, né, a pessoa fica, você passa, né, uma série de luzes, tá? E faz a pessoa acompanhar luzes ou objetos enquanto ela relembra, né? E aí a ideia por trás disso é que, com isso, você estaria refazendo, por exemplo, os movimentos rápidos do olho quando você está fixando, né, as memórias do sono, só que você faz isso acordado, né? Isso eu acho interessante também pensar, uma outra explicação possível é o papel exatamente, já que a gente estava falando da questão da movimentação, o quanto a nossa movimentação corporal, a forma como a gente movimenta o nosso corpo, pode ser útil para evitar traumas. Porque agora a gente pode fazer uma relação inversa, né? O fato de eu me imobilizar, de eu ter essa resposta de imobilização, me fragiliza para traumas. Será que o contrário também não seria verdadeiro? Por exemplo, né? Imagina quando você pensa uma pessoa que está bem descontraída. Você fala, fulano, né? Fulano conseguiu. Agora você bem carioca, né? Fulano chegou lá, né? E entrou naquela situação super difícil, conseguiu resolver. A gente, quando pensa isso, a gente pensa num padrão de movimentação, né? Será que uma movimentação mais fluida não aciona áreas, por exemplo, do nosso sistema pré-frontal que permitem mais flexibilidade? Será que a flexibilidade corporal está ligada à flexibilidade psicológica? Eu sabia que eu ia conseguir voltar a falar de flexibilidade psicológica. Isso é uma reflexão interessante para a gente testar no futuro. É isso. Mais alguma pergunta? Eu queria falar porque isso me lembrou em Mirtes. Estão me ouvindo? Tá, me desmutei. Isso me lembrou do nosso trabalho, que eu não comentei com vocês, mas a gente também trabalha aplicando inteligência artificial em dados de neuroimagem. E aí, quando ela perguntou exatamente essa questão, né, do TEPT estar associado com depressão, a gente, a partir de alguns anos, eu acho que foi lá para 2015, a gente começou a seguir essa ideia do Research Domain Criteria, né, o RDoC, que é uma proposta de olhar os transtornos mentais não mais como categóricos, né, para você encontrar um biomarcador na categoria de depressão, na categoria de TEPT, e sim avaliar como algo dimensional. E nós temos trabalhos mostrando que vários sintomas, como o de ansiedade, eu acho que o de mania, ele perpassa os diagnósticos. Então, no mesmo grupo, a gente coloca pacientes com depressão, pacientes com ansiedade, com transtornos alimentares, porque a gente acredita, né, e tem evidências neurais que isso perpassa o diagnóstico. Então, para você encontrar um biomarcador, a proposta do Research Domain Criteria é que você observe pela dimensão e que você agrupe desde do controle, né, daquele indivíduo que não tem o diagnóstico até o indivíduo que tem um diagnóstico de transtorno mental, independente do diagnóstico. Então, isso está muito relacionado com o que foi a pergunta, eu esqueci o nome da pergunta da Gisele? Foi Gisele? Isso. Gisele. Da Gisele. Ela está até agradecendo aqui. Tá bom. Só mais uma coisinha ali, né? Já que a gente está... Liana, fantástico você falar isso, né? Por exemplo, uma linha terapêutica que eu me interesso bastante, que está surgindo agora, o pessoal está chamando de terapia baseada em processos,
que seria você tentar identificar quais seriam esses processos básicos, que processos básicos têm capacidade de afetar, né, diferentes áreas. Por exemplo, eu acredito que uma parte do que as pessoas treinam em mindfulness seria você conseguir ficar atento, mas não de uma forma, vamos dizer assim, obcecada, mas uma atenção fluida ao que está acontecendo permite você criar novas saídas para o trauma, né? Seria como que o trauma seria aquela coisa, você jogou o gato do prédio, legal? Se o gato está preso, ele vai cair de uma maneira muito ruim, né? Se ele consegue se ajustar, ele consegue, claro, ele pode se machucar também, mas tem capacidade de absorver melhor esse impacto. Tá? Agora, você poder ter os marcadores cerebrais... E outro ponto que você falou, que eu também achei que vem muito de acordo, né, Mi, com o que a gente vem lendo, é que esses biomarcadores, né, que a gente pensa no transtorno mental, eles estão exclusivos no cérebro. Tem muitos estudos e muitos artigos que vêm saindo aí mostrando que, na verdade, o transtorno mental é sistêmico, né? Então, a gente pode achar biomarcadores em padrões fisiológicos, em microRNA, em diversos outros locais que não necessariamente na atividade cerebral, né? Então, acho que isso é legal também de falar. Ok. Tem mais uma pergunta, então, do professor Flávio, acho que é para o professor Luiz aqui. O grupo controle teve melhoras depois ao receber também um protocolo de mindfulness? Boa pergunta. Eu imaginei que iam perguntar isso e eu me toquei que a gente não sabe, porque a gente não acompanhou eles depois do follow-up. Não é verdade? Legal? São aquelas restrições que a gente tem. Esperamos que sim, que eles receberam, legal? Mas a gente não acompanhou eles depois do follow-up. Na verdade, meu aluno não acompanhou depois do follow-up. Tá? Então, seria muito interessante ficar acompanhando os dois grupos. Mas eu estou torcendo para que sim, para que eles tenham, né, tenham ajudado. Professoras e professor, já que a gente não tem mais perguntas, eu vou tomar a licença de fazer uma pergunta aqui, se for possível, para as professoras, a gente tem essa curiosidade sobre o movimento humano, né? Nesse caso, a gente está estudando essa relação do movimento humano através de tecnologias, né? Que no meu caso é o celular, e o meu tema de tese, né, se refere ao movimento das mãos. Será que os movimentos das mãos eles podem expressar movimentos saudáveis, vamos dizer assim, e o inverso, né? Então, achei muito interessante quando vocês trouxeram aquele gráfico que tem a foto da professora Volchan, e vocês mostram o gráfico, né, da imobilidade tônica, que parece ter uma frequência alta, pelo que eu entendi, só que o movimento ele é pontual, né? A pessoa é um movimento inflexível, vamos dizer assim, né? E, em comparação, a gente vê um movimento que parece ter uma elaboração maior, né, quando a pessoa não está numa situação como essa. Então, eu não sei se conhece essa relação neurobiológica, mas eu queria saber se vocês poderiam comentar a respeito, porque me ocorreu, por exemplo, que numa situação de imobilidade tônica, será que a gente está tendo, que tem-se ali muito estímulo límbico, né? E, de certa forma, as áreas motoras elas não conseguem processar isso e acaba que o sujeito ele fica num local fixo? É mais ou menos isso a resposta? Eu queria que vocês pudessem comentar a respeito. Então, em relação à imobilidade tônica, né? O que a gente não tem muitos dados em relação à nossa espécie propriamente, né? E aquele, como eu te disse, foi o primeiro e o único registro que a gente tem na literatura com parâmetro biológico mesmo, daí tem em humanos. Assim, a plataforma de força, ela só está medindo a projeção do seu centro de pressão ali, então não dá para a gente inferir muito em relação ao que está acontecendo com o resto, né? O que ela está capturando, basicamente, é a sua projeção do seu centro de pressão, do seu centro de equilíbrio sobre a plataforma. E as pessoas são instruídas a ficarem imóveis. Elas não podem fazer movimentos, né? Elas têm que ficar de pé, se manter em pé, sem fazer, né? Isso é dada essa instrução, sem fazer nenhuma movimentação. E o que a gente está pegando é porque, mesmo em pé, né, a gente tem as oscilações que fazem parte da nossa manutenção postural. O que eu posso te dizer, assim, a gente tem outros trabalhos em que a gente, por exemplo, usa outros parâmetros que não são de estabilometria, né, em que a gente mede, por exemplo, tempo de reação.
que é o tempo para a pessoa fazer, né, um movimento com as mãos mesmo para apertar uma tecla. E a gente tem alguns desses, tem um estudo agora até que a gente não tem parâmetros da medida de atividade muscular, mas o que a gente imagina, né, é que, na verdade, as pessoas, você tem quando você está nessas situações de perigo, o impacto é sobre o seu sistema motor de forma generalizada. Talvez a gente tem uma resposta de mobilidade que deve estar afetando os seus músculos posturais, te deixando mais rígido, mas o que acontece com a sua musculatura das extremidades? A gente tem que lembrar que esses estados defensivos, o que a literatura, por exemplo, animal mostra, é que eles são estados que podem se alterar rapidamente. Então, mesmo o animal que está em imobilidade, tem animais que ficam em imobilidade por muito tempo, mas ele também sai daquela imobilidade rapidamente. Então, eu não trouxe aqui, a gente tem uns vídeos que a gente passa, né? Que o animal, às vezes, lembra que eu comentei que a consciência está preservada, então o animal continua monitorando o meio. Então, quando ele percebe, por exemplo, que o predador deu uma distraída, o animal sai da imobilidade e consegue escapar. Então, eu não sei te dizer, porque pode ser que a gente também fique nesse sistema de que, se houver dependendo da percepção que você faça, que outras musculaturas, por exemplo, da extremidade, elas possam ter um padrão de reação diferente. Mas a gente não tem, assim, nenhum dado especificamente para te falar, porque a gente não tem nenhum outro registro nessas situações, só a da estabilometria mesmo. E, assim, para os músculos posturais, a gente vê que realmente eles estão, mas a pessoa pode estar preparada para partir para uma situação de ação, né, se for possível. Assim que for possível. Então, eu não sei te dizer o que vai acontecer, né? Se você conseguir fazer essa medida nesse momento. Você está falando em relação ao momento de um evento muito intenso, né? Exato. Ok, só uma curiosidade mesmo que eu tinha. Os animais, o que a gente vê Eu nas conheço isso filmagens... como, não sei se é o mesmo nome na biologia, como tanatose, né? Que o gambá faz, não é isso? Isso, é a mesma coisa. Então, os animais, quando eles estão em imobilidade, eles estão todo o corpo está rígido, né? Inclusive as extremidades. Mas eles podem fazer, né, uma transição para um momento de ação quando você tem essa percepção de que é possível talvez escapar. Então, eles conseguem sair. Então, pode ser que as extremidades talvez não estejam... No momento, ela está imóvel, mas não sei como é em termos de... se vai ser na mesma intensidade, né? Ok. Aproveitando a dica, a deixa, Mirtes, naquele gráfico da plataforma, tá? O que aparecia em cima era o sinal da Frequência plataforma? cardíaca. Não, era frequência cardíaca, eu não falei. É porque eles fazem taquicardia, uma outra característica. Porque a gente tem outras respostas de mobilidade, né? Então, esses trabalhos já mostraram imobilidade em outras situações. Por exemplo, você tem a imobilidade quando a ameaça está muito distante. Por exemplo, o predador nem te viu ainda. Então, os trabalhos em animais mostram que quando o animal está numa situação de perigo, mas a ameaça está longe, o predador nem detectou ele também faz uma resposta de mobilidade. Mas não é a imobilidade tônica, é o que a gente chama de mobilidade atenta. Essa, a gente tem trabalhos em laboratório também, com essa mesma metodologia, fazendo registro estabilométrico, e a Eliane também tem um trabalho com isso, ela mostrou que as pessoas fazem imobilidade quando elas estão vendo um estímulo que é ameaçador, mas não é tão intenso, né? Ali, porque naquela situação era um paciente ouvindo trauma, não há nada mais intenso do que isso, né? Reviver o momento do trauma. Se você leva uma pessoa para o laboratório e mostra uma foto negativa para ela, ela também faz imobilidade. Você consegue capturar com a estabilometria. Só que essa imobilidade, a gente acredita que é mais relacionada a essa imobilidade atenta do animal, né? De quando ele está vendo um perigo, mas não é muito intenso. E nessa circunstância, a gente sabe que a alteração, por exemplo, cardíaca é de bradicardia, que é a famosa bradicardia do medo, né? Que é tão descrita na literatura. Já na resposta de imobilidade tônica, ou seja, quando a pessoa está naquela situação extrema, ela faz imobilidade,
mas a resposta cardíaca é de taquicardia, né? Ela tem um padrão autonômico diferente. E uma outra coisa que é muito característica que nesse momento é que a variabilidade da frequência cardíaca, né, que o quanto, né, que esses batimentos estão oscilando, que é dado por esse balanço, principalmente pela entrada do sistema parasimpático, ela fica muito, muito baixa. Né, e isso é um prognóstico extremamente ruim de saúde, né? Então, a variabilidade de frequência cardíaca baixa, e é isso que é uma das coisas que a gente está querendo estudar um pouco agora, nesse projeto que eu comentei com vocês, que a gente tinha coletado 150 estudantes universitários, variabilidade de frequência cardíaca deles, aí veio a pandemia. Então, a gente tem a variabilidade antes e vamos ver como é que eles reagiram com esse estressor que apareceu, que a gente nem estava imaginando, né? Mas, então, assim, você tem que lembrar que, dependendo da situação de ameaça, a pessoa pode ter uma outra resposta de imobilidade que não é imobilidade tônica, que é essa imobilidade atenta. Essa você vai encontrar muita coisa na literatura, porque essa sim é muito estudada, inclusive em humanos. Uhum. A gente também tem vários trabalhos induzindo imobilidade atenta em laboratório, esse é super mais tranquilo de induzir, mas, né, porque basta você apresentar estímulos razoavelmente negativos para as pessoas. E aí a gente olha tanto com estabilometria como com medidas, por exemplo, de tempo de reação manual, quanto tempo que a pessoa leva para fazer uma tarefa, e tem com medidas autonômicas. Perfeito, obrigado pela resposta. Foi Só uma aula interessante sua resposta. Só uma coisa, né? Se chegar essa coisa da taquicardia com a imobilidade tônica, você podia pensar evolutivamente como o animal está congelado, mas ele está preparado para correr, né? Aí faria muito sentido ele tá com o coração, porque assim que der a opção ele já está. Então seria uma imobilidade simpática, enquanto que a outra seria uma imobilidade parasimpática, né? Pois é, na verdade o que acontece o que os dados da variabilidade de frequência cardíaca indicam, né, é que na verdade é uma saída do parasimpático, né, porque ele tem uma diminuição da variabilidade da frequência cardíaca, então, e quando você analisa lá os parâmetros, o que indica, ao que tudo indica, é porque a atividade vagal está menor, então se você tem menos atividade vagal, ele realmente vai acabar, né, se diminuir o freio, né, vagal, então ele vai fazer mais taquicardia. É uma possibilidade, essa coisa da taquicardia, parece que não é tão consenso na literatura animal, tá? Em humanos, o registro que a gente tem é de taquicardia. A gente tem um outro achado de uma outra população que não é paciente, que é um dado de uma aluna nossa de doutorado, em que ela pegou estudantes universitários que tiveram mobilidade tônica para um trauma, durante um trauma, tá? Não são pacientes, não tem TET, não. No passado da vida deles, tiveram um evento traumático, fizeram mobilidade tônica. A gente chamou essas pessoas para o laboratório e mostrou estímulos relacionados ao trauma. Então, eram pessoas que tinham vivido situações de crime violento, de roubo, assalto, etc. A gente levou para o laboratório e mostrou estímulos que eram fotos de pessoas com arma apontada para a pessoa. E a gente mediu a resposta cardíaca. E realmente aquelas pessoas que reagiram com imobilidade tônica no passado, quando elas tiveram um evento traumático, quando elas viram a foto de arma, elas fazem taquicardia, que é diferente da resposta esperada para uma pessoa, né? Se eu pegar qualquer outro voluntário, como eu comentei com vocês, quando a gente vê um estímulo negativo, o padrão normalmente evocado é bradicardia. Normalmente a gente diminui o batimento. Essas pessoas tiveram taquicardia. E, enfim, uma hipótese, né, que esse perfil, quer dizer, quando elas viram aquele estímulo relacionado ao trauma delas, que elas tenham entrado num padrão similar, talvez, né? Tanto é que elas fazem taquicardia, que é uma segunda evidência que a gente teve em laboratório, né, da ocorrência dessa resposta. Muito bom. Obrigado. Desculpa tantas perguntas, mas que veio. Agradeço também. Não sei se tem mais alguma pergunta aqui, acho que foi. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, eu vou
no próximo momento que eu posso já ir encerrando a mesa, então. Então, vou agradecer os 3 professores, professora Mirtes, professora Liana e professor Luiz. Foi um prazer estar fazendo essa mediação aqui para você, com vocês, né? E estar aprendendo tanto sobre esse assunto tão importante e sobre essa situação toda também, né? Sobre esse contexto todo da pandemia. A gente está também uma oportunidade desse evento, a gente está colhendo essas informações e aprendendo com vocês. Então, agradeço muito aos 3, tem o pessoal aqui também agradecendo, e acho que é isso. Obrigada, gente. Eu quero também despedir de vocês, dizer que foi um prazer enorme, agradecer muito o convite, viu? A Foi um gente que prazer agradece. conhecer o trabalho do Luiz e estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Obrigada, pessoal, foi um prazer. Obrigado, professoras. Muito obrigado, sintam-se sempre bem-vindas e parabéns ao trabalho dos alunos de organizar o CCNEC, né? Continuar assim, sempre convidando pessoas interessantes, instigantes, trazendo ideias novas aqui para a gente, né? E vontade de ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. E a gente espera também que esses resultados, né, que vocês mostraram, né, e as pesquisas também estimulem aqui futuras pesquisas relacionadas. Obrigado, professoras, por terem aceito também o nosso convite, e uma boa noite, então, para todos. Boa noite. Boa Um abração. noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.